Saint Seiya, Guerra Galáxia. Capítulo 1. Os Cavaleiros de Atena, Parte 1. A névoa fria da madrugada abraçava as colinas rochosas da Grécia, subindo em espirais da vasta extensão do mar Egeu. O ar carregava o cheiro pungente de sal e pedra antiga, uma fragrância tão familiar para o jovem Seiya quanto o próprio bater de seu coração. De pé sobre o solo irregular do santuário, o lugar onde a deusa Atena e seus protetores, os cavaleiros, traçavam seu destino, Seiya sentia um misto de ansiedade e uma determinação férrea. Seus cabelos castanhos, um tanto revoltos, dançavam levemente ao vento, enquanto seus olhos, profundos e castanhos, fixavam-se no horizonte onde o sol começava a rasgar a escuridão, pintando o céu com tons de laranja e roxo. Em suas mãos, ele segurava uma caixa de madeira escura e pesada, adornada com intrincadas gravuras que se curvavam como videiras ancestrais. O metal frio e liso da alça pressionava suas palmas, um lembrete constante dos 6 longos anos que se passaram desde que fora separado de sua irmã, Seika, pela misteriosa Fundação Graade. 6 anos de treinamento extenuante, de golpes implacáveis, de quedas dolorosas e da busca incessante por uma força que ele mal compreendia: o cosmo. O som do vento ivando ao redor parecia sussurrar as palavras de seu mestre. O cosmo é a energia que permeia o universo e reside em cada ser. Desperte-o, eleve-o, e você poderá quebrar rochas e rasgar os céus. Uma voz grave e imponente ecoou ao seu lado, interrompendo seus pensamentos. Era a de seu mestre, o cavaleiro de prata Marin, de Águia. Marin, uma figura alta e esguia, envolta em sua armadura prateada, estava parada como uma estátua, o rosto oculto pela máscara de prata e seus longos cabelos loiros presos sob o elmo. Seiya sabia que ela era uma das poucas mulheres a alcançar o nível de cavaleiro, e isso a tornava ainda mais enigmática e respeitável, uma personificação viva da força e da disciplina. Seiya, começou Marin, sua voz séria e de uma autoridade inquestionável. 6 anos se passaram desde que você veio para este lugar. Você tem o direito de tentar. Levante-se e dê o seu máximo. Seiya assentiu, com o coração batendo forte no peito, um tambor incessante na sua caixa torácica. Ele sabia o que aquilo significava. O dia da prova final havia chegado. O treinamento para ser um cavaleiro era implacável, brutal. Das centenas de órfãos enviados pela Fundação Graade para diversos cantos do mundo, apenas um entre 10.000 conseguia se tornar um cavaleiro. E ele, Seiya, estava prestes a saber se era um desses poucos, um desses escolhidos por uma força maior. Ele ergueu a caixa de madeira e, com um movimento firme e deliberado, abriu a tampa. Dentro repousava a armadura de bronze de Pégaso. Não era uma armadura comum, era uma vestimenta mística, quase viva, que se conectava com o cosmo do seu usuário. Suas diversas peças metálicas brilhavam com um fulgor prateado e o design de cada componente sugeria a forma poderosa e elegante de um cavalo alado. Uma energia sutil, quase imperceptível, parecia emanar dela. "Vou vesti-la, mestra", declarou Seiya, com a voz embargada pela emoção e pela determinação. "Acalme-se, Seiya", Marin o corrigiu, sua voz um aviso gentil. "Você ainda não vestiu a armadura. Para ser um cavaleiro, você deve ser capaz de quebrar essa rocha que tem à sua frente." Seiya olhou para a enorme rocha. Era um bloco de pedra bruta e imponente, com mais de 2 metros de altura e quase o dobro de largura, que parecia desafiá-lo em sua solidez milenar. Parecia mais antiga que o tempo, uma fortaleza inabalável. Marin então explicou, sua voz ressoando com o peso da sabedoria ancestral. "A armadura de Pégaso é considerada a mais importante entre as armaduras de bronze, talvez por sua ligação com as lendas dos céus, mas ela não tem valor se você não for capaz de despertar o seu cosmo. A capacidade de quebrar essa rocha que nem 1000 homens juntos conseguiriam mover, é a prova de que você é um cavaleiro." Seiya fechou os olhos, respirando fundo, o ar gelado preenchendo seus pulmões. Ele pensou em tudo que havia passado.
As lágrimas de sua irmã se despedindo na estação de trem, as dores lancinantes dos treinamentos diários, a solidão das noites sem fim, a sensação de ser apenas mais um órfão esquecido. Ele precisava ser forte, precisava voltar para casa, precisava encontrar Seika. A imagem dela, embora turva pela memória, era sua motivação mais profunda. Enquanto Seiya se concentrava, Marin começou a descrever a origem dos Cavaleiros de Atena. A história que ele ouvira tantas vezes em seu treinamento, mas que agora, diante do desafio decisivo, ganhava um novo e profundo significado. Você sabe, Seiya, muito antes de você nascer, o mundo era um lugar de escuridão e caos. Os deuses do Olimpo travavam guerras terríveis uns contra os outros, suas batalhas devastando a terra e semeando sofrimento entre os mortais. E em meio a essa devastação, a humanidade clamava por paz e justiça, por um farol em meio à tempestade. Seiya imaginava a cena, os sons de batalhas antigas ecoando em sua mente, o clamor desesperado das pessoas, as ruínas de civilizações. Foi então que a deusa Atena, a deusa da guerra justa e da sabedoria, reencarnou na Terra. Ela não veio para destruir, mas para proteger os inocentes e guiar a humanidade para a paz. E Atena não lutava sozinha. Ela tinha seus protetores, guerreiros que dedicavam suas vidas a ela, jurando lealdade e sacrifício. Eram os Cavaleiros de Atena. Eles eram 100 e poucos e estavam divididos em 13 hierarquias, cada uma com suas próprias armaduras, forjadas por artesãos divinos. A descrição de Marin fez Seiya visualizar os cavaleiros, uma legião de defensores da justiça. Ele já conhecia a hierarquia, mas agora a importância de cada um se tornava mais clara, mais tangível. Primeiro, Marin explicou, temos os Cavaleiros de Bronze. Eles são os mais numerosos, e suas armaduras, embora as mais leves e menos resistentes, são ainda assim extraordinárias, capazes de resistir a golpes que pulverizariam um homem comum. Eles são os pilares, os que iniciam a jornada. Em seguida, vêm os Cavaleiros de Prata. Eles são mais poderosos, mais rápidos, e suas armaduras são mais fortes, com um brilho prateado e inconfundível, reluzindo como a lua. Eles são os emissários, os que executam as ordens mais importantes. E no topo de todos estão os Cavaleiros de Ouro, os mais fortes e sábios, cujas armaduras de ouro, feitas do metal divino oricalco, brilham como o próprio sol. Eles são apenas 12, cada um representando um signo do zodíaco, e são os guardiões dos 12 templos do santuário, a linha de frente contra qualquer ameaça divina. Seiya compreendeu a magnitude da tarefa à sua frente. Ele estava tentando alcançar o patamar mais básico, o de Cavaleiro de Bronze, mas ainda assim um patamar que o colocaria em um seleto grupo de guerreiros, um grupo que protegia o mundo. Marin concluiu sua explanação, sua voz grave e solene. Esses cavaleiros utilizam uma energia única e ilimitada, capaz de quebrar rochas e rasgar os céus. É o cosmo, a essência vital que cada ser humano possui dentro de si, a centelha do universo, a capacidade de explodi-lo, de torná-lo um pequeno Big Bang, uma força que emana do seu coração e da sua alma, é o que o torna um cavaleiro. É a essência do seu poder. Seiya ergueu o punho direito apontando-o para a rocha. As veias de seu braço pulsavam visivelmente, tensas como cordas de arco. Ele canalizou toda a sua raiva, toda a sua frustração, toda a sua determinação e, acima de tudo, toda a sua esperança de rever Seika. O suor escorria por seu rosto, molhando seus cabelos. «Cosmo!» ele gritou, sua voz rouca, cheia de uma força recém-descoberta que vinha das profundezas de sua alma. Seiya sentiu uma explosão interna, como se uma estrela estivesse nascendo dentro de seu peito. Uma energia esmagadora irrompeu de seu punho. Um clarão branco e azulado irrompeu de seu punho, uma rajada de energia invisível, mas tangível, que atingiu a rocha com uma força inacreditável. O som de rachaduras preencheu o ar. Um som seco e estalado, seguido de um estrondo ensurdecedor que fez o chão tremer. Pedaços da rocha, alguns pequenos como cascalho, outros do tamanho de grandes blocos, voaram em todas as direções como projéteis, e uma nuvem espessa de poeira subiu ao céu, obscurecendo a luz do sol nascente por um instante. Quando a poeira baixou, Seiya abriu os olhos. Onde antes havia uma rocha imponente e inabalável,
Agora jaziam apenas escombros espalhados pelo chão, uma pilha de detritos sem forma. Ele a havia quebrado. Ele havia despertado seu cosmo. Um sorriso de vitória e alívio curvou seus lábios, misturado com o cansaço. Marin, que observava atentamente a cena com uma postura rígida, tirou a máscara de seu rosto. Seus lábios se curvaram em um sorriso discreto, quase imperceptível, mas que para Seiya significava tudo. Era a aprovação que ele esperava por tanto tempo. "Parabéns, Seiya", ela disse, sua voz mais suave agora, com um tom de orgulho contido. "Você é digno de vestir a armadura de Pégaso. Você é um cavaleiro." Foi então que um som pesado de passos chamou a atenção de ambos. A terra pareceu tremer sob a aproximação de uma figura gigantesca. Era Cassius, o outro discípulo de Marin, um guerreiro colossal, com músculos protuberantes e cicatrizes que adornavam seu rosto zangado. Ele o reconheceu imediatamente e uma onda de aversão o atingiu. Cassius era a própria brutalidade encarnada, um sádico que não se importava em machucar seus adversários. Ele vinha perseguindo Seiya com uma rivalidade feroz durante todo o treinamento, e Seiya sabia que ele não aceitaria a derrota pacificamente. Cassius, com seu cabelo escuro e voz grave, rosnou, o som ecoando pelas pedras. "O quê? Você, Seiya, conseguiu quebrar a rocha? Não, isso não pode ser. Fui eu quem teve mais pontos no treinamento. Fui eu quem alçou por mais provas. É a mim que a armadura de Pégaso pertence." Ele parecia um touro raivoso, pronto para investir. Seiya recuou ligeiramente, sentindo a aura de raiva que emanava de Cassius. "Calma, Cassius", Marin interveio, sua voz firme e autoritária. "A armadura de Pégaso reconhece o cavaleiro que conseguiu explodir seu cosmo. Seiya foi quem fez isso." Cassius ignorou Marin, fixando seus olhos injetados em Seiya. "Ora, seu moleque, essa armadura é minha. Você não a merece. Vem e pegue." Seiya suspirou. Ele sabia que não havia escapatória. A luta era inevitável. Cassius estava furioso e a única forma de detê-lo seria lutar. Ele não tinha medo, mas sentia a tensão no ar. Cassius avançou, seus punhos cerrados como marretas. Ele era grande, pesado e possuía uma força bruta assustadora. Sua velocidade, apesar do tamanho, era surpreendente. Seiya tentou desviar, mas Cassius era implacável. Um golpe pesado atingiu o rosto de Seiya, fazendo sua cabeça virar violentamente para o lado. Ele sentiu o sabor metálico do sangue em sua boca. Cassius riu, um som cruel que zombava de sua dor. "Você é fraco, Seiya", Cassius vociferou. "Não passa de um verme, um moleque de sorte. A armadura de Pégaso jamais será sua." Seiya cambaleou, mas não caiu. Ele levantou a cabeça, encarando Cassius. A dor era intensa, mas a determinação era ainda maior. Ele não podia perder, não agora, não depois de tudo que havia passado. A imagem de Seika surgiu em sua mente, dando-lhe uma nova onda de força. Ele tentou um contra-ataque, lançando uma série de golpes rápidos em Cassius. Mas o gigante parecia imune. Os punhos de Cassius eram como escudos, e seus ataques como trovões. "Você não tem chance contra mim, Seiya", Cassius gritou, e com um movimento rápido ele agarrou a orelha direita de Seiya. A dor foi excruciante. Seiya gritou, tentando se soltar, mas Cassius era forte demais. "Esta orelha", Cassius zombou, apertando ainda mais. "Você não vai precisar dela para ouvir o seu destino." Seiya sentiu a carne de sua orelha sendo rasgada. A dor era insuportável, um fogo que queimava seu rosto. Ele caiu de joelhos, cambaleando, segurando a orelha que agora sangrava profusamente. A visão do sangue, o gosto metálico em sua boca e a dor intensa ameaçavam dominá-lo. Cassius, em sua brutalidade, tinha arrancado a orelha de Seiya. "Eles não vão deixá-lo ser um cavaleiro se você estiver incompleto", Cassius esbravejou, jogando o pedaço de orelha no chão, como um troféu. "Você é inútil agora. A armadura é minha."
Seiya olhava para o chão, onde sua orelha jazia, o sangue manchando a pedra. A dor era física, mas a humilhação era ainda pior. Cassius estava rindo e Seiya sentia a raiva crescer dentro dele, uma chama que se espalhava rapidamente por seu corpo. Marine observava a cena em silêncio, sua postura impassível, mas Seiya podia sentir a tensão que emanava dela. Era uma prova final, uma batalha não apenas física, mas de espírito. Cassius avançou novamente, pronto para dar o golpe final, para esmagar Seiya por completo. Este é o seu fim, Seiya, ele bradou, erguendo o punho para um ataque derradeiro. Capítulo 1. Os Cavaleiros de Atena, Parte 2. A raiva, a dor e a humilhação borbulhavam dentro de Seiya como um caldeirão fervente. Ele olhava para o chão, onde sua orelha jazia, um pedaço de si mesmo manchando a pedra sagrada. O sangue quente escorria pelo seu rosto, o gosto metálico enchendo a sua boca. Mas, mais do que a dor física, era a imagem do sorriso cruel de Cassius e o peso de sua própria fraqueza que o esmagavam. Marine, sua mestra, observava a cena em silêncio, sua postura impassível, mas Seiya podia sentir a tensão que emanava dela, como uma onda invisível. Ele sabia que esta era a verdadeira prova final. Uma batalha não apenas de músculos, mas de espírito. Este é o seu fim, Seiya, Cassius bradou, sua voz estrondosa, enquanto erguia seu gigantesco punho, para um ataque derradeiro. O punho desceu como um martelo, mirando a cabeça de Seiya, que ainda estava ajoelhado e abalado. Naquele instante, algo mudou dentro de Seiya. A raiva, que antes o cegava, transformou-se em uma chama fria e intensa. A humilhação deu lugar a uma determinação gélida. Ele se lembrou das palavras de Marine, da essência do treinamento. O cosmo é a energia que permeia o universo, a capacidade de explodi-lo, de torná-lo um pequeno Big Bang. Mas havia algo mais, algo que ela havia mencionado apenas de passagem, um conceito que agora parecia clarear em sua mente. Seu cosmo ainda é fraco, Seiya. A voz de Marine ecoou em sua mente, não como uma bronca, mas como um lembrete, um eco de treinamentos passados. Você precisa de mais. Precisa ir além do mero cosmo. Precisa acender o sétimo sentido. O sétimo sentido. Seiya havia ouvido falar dele, mas parecia algo distante, quase mítico. Era a essência mais profunda do cosmo. Um estado onde a velocidade e o poder atingiam o limite da luz. Agora, diante da iminente derrota, algo se rompeu dentro dele. A centelha do cosmo, que ele havia explodido para quebrar a rocha, inflamou-se em uma intensidade nunca antes sentida. Eu não posso perder! Seiya rosnou, sua voz baixa, quase um sussurro, mas carregada de uma fúria contida. Não posso perder. Eu preciso voltar para o Japão. Eu preciso encontrar a Seika. Naquele momento, algo extraordinário aconteceu. O corpo de Seiya, antes curvado pela dor, começou a emanar um brilho dourado e intenso, quase ofuscante. Era o seu cosmo, mas agora amplificado, elevado a um patamar que transcendia o normal. Era o despertar do sétimo sentido. A dor da orelha rasgada desapareceu, substituída por uma torrente de energia que o percorria da cabeça aos pés. Com uma agilidade repentina e surpreendente, Seiya ergueu-se. A força bruta de Cassius já não parecia tão ameaçadora. O punho colossal de Cassius, que descia como um raio, foi interceptado por Seiya com uma velocidade que o próprio gigante não conseguiu acompanhar. Os olhos de Cassius se arregalaram em choque e incredulidade. O quê? Como você conseguiu desviar do meu golpe? Seiya não respondeu. Sua expressão estava séria. Seus olhos fixos em Cassius, mas agora com um brilho intenso e determinado. Ele sabia o que precisava fazer.
Todo o seu treinamento, todo o seu sofrimento convergiam para este momento. Ele concentrou seu cosmo e seu sétimo sentido recém-despertado no seu punho direito. Meteoro de Pégaso! Seiya gritou, liberando sua técnica mais poderosa. De seu punho, não um, mas centenas de golpes luminosos irromperam em uma fração de segundo, como um cometa desintegrando-se em uma chuva de estrelas cadentes. Cada golpe era um ponto de luz, tão rápido que parecia um único feixe de energia branca e azulada. O som de cada impacto era indistinguível, um único e prolongado zumbido cortante. Cassius, com todo o seu tamanho e força, não teve tempo de reagir. Os meteoros de Pégaso o atingiram em cheio, uma avalanche de socos que o impulsionou para trás. O gigante, que momentos antes parecia invencível, foi lançado pelo ar como um boneco de pano, seus músculos retorcendo-se sob a força implacável dos golpes. Ele caiu pesadamente ao chão, seu corpo inerte, a força bruta que o definia, agora ineficaz contra o poder de Seiya. O ar reverberava com a energia liberada. Seiya permaneceu de pé, ofegante, mas com a aura de seu cosmo ainda brilhando fracamente ao seu redor. Ele havia vencido. A vitória não era apenas sobre Cassius, mas sobre seus próprios limites, sobre a dor e a incerteza. Marin aproximou-se de Seiya, sua máscara ainda erguida, revelando seu sorriso quase imperceptível. "Você conseguiu, Seiya", ela disse, sua voz expressando um orgulho profundo. "Você acendeu o sétimo sentido. Você é um cavaleiro de Pégaso digno de vestir a armadura." A caixa de madeira escura e pesada, onde a armadura de Pégaso repousava, abriu-se novamente. Mas, desta vez, não foi Seiya quem a manipulou. As peças da armadura, como se tivessem vida própria, começaram a levitar. A peça do peito, o elmo, as ombreiras, as braçadeiras e as perneiras, cada uma delas flutuou em direção a Seiya. Elas se alinharam com seu corpo, as juntas se conectando com um leve som metálico, como um sussurro de reconhecimento. O elmo encaixou-se em sua cabeça, protegendo-o e simbolizando sua nova identidade. As asas prateadas do Pégaso emergiram das costas da armadura, embora não fossem para voar, mas para representar a velocidade e a agilidade do cavaleiro. A armadura de Pégaso, antes um conjunto de peças metálicas, agora se tornava uma parte de Seiya, um escudo brilhante e uma manifestação de seu próprio cosmo. Ele sentiu o peso da armadura, mas também a leveza e a proteção que ela lhe conferia. Seiya, agora totalmente vestido com a armadura de bronze de Pégaso, sentiu uma onda de poder e pertencimento. A armadura pulsava com seu próprio cosmo, fundindo-se com sua essência. Ele agora era um cavaleiro de Atena e estava pronto para voltar para casa. "Mestra", Seiya perguntou, sua voz ainda trêmula de emoção, mas agora com um novo senso de propósito e urgência. "Agora que sou um cavaleiro, posso voltar para o Japão? Posso ir procurar minha irmã, Seika?" Marin assentiu. Sua expressão séria mais uma vez, mas com um brilho de esperança em seus olhos. "Sim, Seiya. Você pode ir. Você conquistou esse direito. Mas lembre-se, ser um cavaleiro não é apenas sobre força. Não é apenas sobre quebrar rochas ou derrotar inimigos. É sobre proteger a justiça. É sobre lutar por aqueles que não podem lutar por si mesmos. É sobre honrar Atena e a humanidade. É uma vida de sacrifício e dever, onde sua lealdade será testada." Com um último olhar para sua mestra, que permaneceu no santuário, sua figura imponente e silenciosa observando-o partir, Seiya se virou. O sol, agora alto no céu, iluminava seu caminho. Ele não sabia o que o aguardaria no Japão, o que a misteriosa Fundação Grade realmente queria dele, ou quais desafios o aguardavam. Mas sabia que sua vida de órfão havia terminado. Uma nova jornada começava, uma jornada como protetor, como um cavaleiro de bronze, e ele estava pronto para enfrentar o que viesse. O vento, antes um uivo melancólico que coava sua solidão, agora parecia cantar uma canção de esperança e aventura.
embalando seu caminho de volta para casa, onde o aguardava a promessa de reencontrar sua irmã e, sem que ele soubesse, um destino muito maior.